capítulo 2, versículo 17. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Lê mais uma vez. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que é o mundo, segundo a luz da palavra de Deus? Como a gente sempre costuma explicar aqui, em pregações que aparece essa palavra mundo, quando está se referindo ao mundo, a Bíblia está se referindo ao sistema que jaz nas mãos do maligno. E dependendo do contexto, vai também se referir ao mundo natural. Criar plantas, animais, rios, montanhas, mares. Mateus 24:35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Então o mundo passa, a sua concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Vamos agora dar um passeio pela Bíblia, um mergulho nas Escrituras, pegar alguns personagens do Antigo e do Novo Testamento, em que você vai ver que catástrofes aconteciam do lado deles, mas eles ficavam de pé logo depois que elas terminaram. Ficavam de pé. O exército egípcio era o exército mais terrível na face da terra na época de Moisés. Dominava terrivelmente a amplitude da terra, vários povos, escravizava, dominava. Aí Deus trabalha no espírito, na alma, na mente, no coração, no entendimento de Moisés lá no deserto e manda um homem, Moisés, na companhia de seu irmão Arão, lá dentro na cara de Faraó. Quem representava Faraó aí? O mundo! Todo mundo temia o exército egípcio, o povo egípcio, terrível. Mandou lá dentro na cara de Faraó dizer: assim manda dizer o Senhor, deixa sair o meu povo para me servir no deserto. Faraó falou uma frase que foi o lacre da sua sepultura. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para que eu deixe sair o seu povo? Ele foi contender com Moisés. Moisés era um homem que fazia a vontade de Deus. Aí o Espírito de Deus falou: deixa ele comigo, vou mostrar para ele. Começou a manifestar as pragas lá no Egito, pragas terríveis, ao ponto de tornar a água que eles bebiam do rio Nilo em sangue. Olha só, abriam torneira, saia sangue, olhava no rio, era sangue, piolhos, rãs, gafanhotos, e pragas e mais pragas acontecendo, até que por último, Deus falou a Moisés: olha, diga aos israelitas, ao meu povo, que estava cativo lá no Egito, passa o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, porque eu vou liberar o anjo da morte essa noite. E toda casa que não tiver a marca do sangue, matar um cordeiro, molha lá, passa o sangue na porta. Toda casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai entrar e vai ferir o primogênito de cada família. Mas aonde tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Esse é o significado da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Por que o diabo não nos toca? Porque por cima de nós está o sangue de Jesus. Então ele não pode se aproximar. Nós é que pisamos na cabeça dele e desfazemos as obras dele. Aí foi um gritaria lá dentro da terra do Egito terrível durante a madrugada, que quando todos levantaram pela manhã, inclusive Faraó pegou seu filho nos braços mortos. Aí Faraó disse: libera o povo. Ele vai deixar sair o povo? Vai, pode, pega tudo, pega tudo. E a ordem de Deus é para que não ficasse nem uma unha, não ficasse nada na terra do Egito. Pega tudo, homens, mulheres, sai todo mundo. E começaram a marchar. Aleluia. Olha o que Deus
faz com quem faz a vontade de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje, te colocou aí, você que acessou a internet, para ouvir que não questione, obedeça a vontade de Deus e deseje a vontade de Deus. Deus dirigiu o povo na direção de um mar. Até Moisés ficou confuso naquela hora. Parou na beira do mar. E o que eu vou fazer agora? Faraó reuniu todo o exército dele e começou a marchar atrás do povo de Israel. Quando chegou na beira do mar, Moisés clama a Deus. Deus fala: Moisés, o que tu tem nas mãos? Toca nas águas. Toca nas águas. Diga ao povo que marche. O mar se abriu. Imagina uma coluna gigantesca, um muro gigantesco de água de um lado, gigantesco de água do outro, e o povo de Israel andando com os pés secos no meio daquelas águas, e vem Faraó atrás, quando entrou também no meio daquele caminho. Mas a Bíblia diz que o mundo, o que acontece com ele? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então quem é que ia ficar de pé? Quem faz a vontade de Deus. Quando chegou do outro lado da margem, lá do outro lado da margem, que o último israelita pisou, Deus fechou o mar sobre o exército de Faraó e sepultou o exército de Faraó inteirinho debaixo das águas do Mar Vermelho. Passou. Acabou o exército de Faraó. Foi destruído debaixo das águas. Porque um homem resolveu fazer a vontade de Deus. Abraão, qual era a vontade de Deus? Pega o teu filho, o teu único filho, sobe ao monte e sacrifica ele para mim. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus era provar Abraão, não que Abraão matasse a criança. Quando Abraão bota o menino em cima da pedra, bota a lenha, bota tudo e pega o cutelo, quando ele vai imolar o menino, o Senhor brada do céu: Abraão, não faças mal ao menino, pois agora eu sei que tu me temes. Claro que Deus já sabia, mas é para Abraão entender e aprender quem é Deus. Quando eles olham, vê um cordeiro lá e oferecem sacrifício ao Senhor, porque Deus proveu para si o holocausto naquele monte. Aí Abraão entendeu que fazendo a vontade de Deus, tu conheces Jeová Jireh, o Deus das provisões. Amém. Só fazendo a vontade dele é que tu vai conhecer. Aleluia. Só fazendo a vontade desse Deus. Naamã, lá em Números, mergulhou 7 vezes, teve que mergulhar 7 vezes na água suja. Em Reis, mergulhou 7 vezes naquela água suja do Jordão, para que na 7ª subisse com a sua pele como de uma criança recém-nascida, limpinha daquela lepra. Teve que se humilhar, porque um homem que fazia a vontade de Deus disse para o rei não se entristecer, não se indignar e mandar ele vir lá da Síria até Israel, para ele saber que havia profeta naquela terra. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que acontecia no Antigo Testamento quando o profeta abria a boca e falava o que Deus não mandava falar? Era morto. Hoje tu vê um monte de heresia destruidora e mentirosa por aí, e tu vê as pessoas sendo conduzidas por condutores cegos a caminho do inferno. Olha que coisa extraordinária. Daniel, livro do profeta Daniel, mais um homem que resolveu fazer a vontade de Deus, foi levado cativo junto com outros jovens nobres para dentro da Babilônia, e foi-lhe determinado que comesse uma ração que o rei preparava consagrada aos seus ídolos. Mas Daniel, diz as Escrituras, que assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias, com o manjar do rei, e pediu ao eunuco que durante 10 dias experimentasse ele e os amigos dele somente com água e legume. Todo mundo sabe que água e legume vai fazer rapidamente a pessoa perder peso. Se você comer durante 2, 3 dias, você já perde. Imagina durante 10, água e legume, água e legume, água e legume. Pois a Bíblia aí ele disse: olha, se no final dos 10 dias nossa aparência não estiver melhor do que a deles, faz como bem parecer aos teus olhos. E no final de 10 dias, os jovens servos de Deus que foram levados cativos, eles estavam com a aparência mais robusta, mais forte, mais bem alimentada do que os comiam dos manjares do rei. Resolveram fazer a vontade de Deus, e Deus manifestou a sua glória.
Aí vai Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo livro de Daniel. Tocava um instrumento, gaita, harpa, pífaro, trompete. Quando tocava aquele instrumento, era uma ordem de Nabucodonosor, que todo mundo se prostrasse e adorasse a imagem de escultura. Que a gente sabe que imagem de escultura, toda ela é abominação aos olhos de Deus, que ele tinha levantado. Só que alguém chegou para Nabucodonosor e falou: tem uns jovens aí hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando tu toca aí os instrumentos, dá a ordem para tocar os instrumentos, todo mundo se prostra. Eles não, manda chamar eles. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eu mando tocar a gaita, a harpa, o pífaro, os instrumentos, e vocês não se dobram? Não, nós só nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso. Eu vou mandar tocar, e se vocês não se curvar, vocês vão morrer lá dentro daquela fornalha. Tocou, todo mundo se curvou e adorou a imagem que ele tinha levantado, e eles continuaram de pé. A Bíblia diz que ele pegou os homens mais fortes do seu exército e mandou amarrar com as próprias capas, roupas, chapéus dele, enrolou eles todinho, jogou por cima de uma rampa dentro da fornalha ao ponto do calor matar os soldados que os conduziram até lá. Quando ele olha Nabucodonosor e diz assim: peraí, vem cá, nós não lançamos 3 homens amarrados dentro dessa fornalha, acesa 7 vezes mais que o normal? Como é que agora, olhando eu, vejo 4, sendo que o 4º é semelhante ao Filho dos Deuses Santos? Abre a porta. Abre a porta. Quando abriu a porta, tu pensou que ele saiu correndo? Não, Nabucodonosor teve que chamar. Sabe por quê? Porque quem obedece à vontade de Deus só faz as coisas mediante as ordens de Deus. Quem está passando no vale da sombra da morte, não chora: Jesus, me tira daqui. Quem faz a vontade de Deus fala: Jesus, glorifica o teu nome aqui, porque eu sei que eu estou nesse vale, eu sei que eu estou nessa situação até o dia e a hora que tu determinou, porque está escrito no livro do Eclesiastes, o pregador, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, inclusive determinado pela vontade de Deus para ele glorificar o nome dele. Então Deus te diz nessa hora: espera mais um pouco, que o que tu está vendo te afligir vai passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Deus vira a página na tua vida, escreve uma página nova, com o sangue de Cristo no lugar da tinta. Ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, vem para fora. Eles saíram. A Bíblia diz que não tinha cheiro de roupa queimada, cabelo queimado, não tinha cheiro nenhum de queimado neles. E aí Nabucodonosor: a partir de hoje eu faço um edital, que todo homem, mulher, qualquer pessoa no reino que fala mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, sua casa vai ser feita em monturo, vai ser morto, porque não tem Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que livra da fornalha os seus servos, que confiam nele. Confia na vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Qual é a última vez que tu orou com tanta angústia, com tanta aflição, e pediu no meio da oração, lá no final: mas que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu? Ou você ora já dizendo para Deus como você gostaria que fosse feito? Faça orações de adoração, não orações que entristeçam a Deus. Deus quer que tu confie na vontade dele, porque ele é perfeito. Falamos aqui que Mardoqueu, servo de Deus, livro de Ruth, livro de Esther, falei em Ruth logo da pouco, lembrei. Esther, Amã, invejoso, ministro lá do rei, armou uma cerca no quintal da sua casa, deve ter avisado a vizinhança inteira: olha, tem um homem aí que vai ser enforcado nela, um judeu vai ser enforcado nessa cerca aí. Fica preparando, olha do muro, espera todo mundo aí, chama os teus parentes, faz um banquete, dá uma festa, vai ter um espetáculo no quintal da minha casa. Mas a Bíblia diz que durante a madrugada, Deus, o nosso Deus que não dorme, Salmo 121, não pisca, não tosqueneja, arrancou o sono do rei. E o que o rei mandou fazer? Chamar os homens para ler as crônicas de Israel para ele. Crônicas são as histórias. E aonde que eles abriram a página que leram? Numa conspiração que houve contra o rei,
e um homem denunciou a conspiração, e justamente por essa denúncia o rei foi livre, teve sua vida poupada. E quem era esse homem? Mardoqueu, que estava lá fora, deitado no frio, no pátio, lá fora, largado. Aí o rei falou: vem cá, qual é a honra que se deu a esse homem? O que se fez com esse homem? Olha o que o Espírito Santo está te mandando fazer. Não tente se honrar, deixa que Deus te honra. Aleluia. Não tente aceitar o elogio, deixa que Deus te exalta. Não se precipite em querer recompensa na terra. Não há maior recompensa do que aquela que vem da boca de Deus, quando Ele determina teu respeito. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Mardoqueu fez essa denúncia e não ficou lá batendo na porta do rei: pô, cadê minha recompensa? Livrei tua vida, hein? Denunciei. Não. O que tu faz, faz para Deus. Faça em oculto, porque tu faz em oculto, como Mateus 6,6. Tu ora em oculto, dentro do teu quarto, em secreto. Depois Deus te recompensa publicamente e todos vão ver que o Senhor é Deus na tua vida. Manda chamar esse homem, manda chamar Amã lá. O que eu tenho que fazer com o homem cuja honra o rei se agrada? Né? O rei se agrada. Tem que fazer, veste com as roupas do rei, põe esse homem assentado no cavalo do rei, pensava ele que era ele, e que ele seja puxado por um dos teus príncipes, ministros, príncipes, pela cidade, dizendo assim: assim faz o rei, faz a honra ao homem cujo rei se agrada dele, vai exaltando ele pela cidade. Olha, faz tudo isso aí que tu falou, não deixa cair nenhuma palavra. Faz isso tudo ao judeu Mardoqueu. Olha só, que tremendo. Vestiu aquele homem que tinha ele como morador de rua, se fosse na nossa época de hoje, sentado lá fora, ninguém dava nada por ele, passavam por ele como se ele fosse invisível. Presta atenção, minha irmã, meu irmão, tu pode ser invisível diante daqueles que tu um dia esperou que te reconhecesse, mas tu esteve sempre visível dos olhos daquele que é como chama de fogo. Ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de você, lembra o Salmo 27? O Senhor todavia não se esquecerá de ti, não abandonará, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, viu? Deus não vai te esquecer. Então ele foi pela cidade apregoando isso, e arrastando o cavalo, e levando Mardoqueu em cima dele, e no final ele acaba se enforcando sendo enforcado na própria forca que ele preparou no quintal da casa dele. Foi envergonhado, dupla vergonha. Ficou envergonhado, serviu de escárnio. O Espírito Santo é poderoso, e quando ele julga a tua causa, minha irmã, é causa mais do que vencida. Amém. É mais do que vitória. Por isso Paulo diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Somos mais que vencedores. Por isso ele escreve dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele escreve aos Romanos: não pode, nada, nesse Deus todo-poderoso cujos olhos são como chama de fogo. Agora vai no Novo Testamento, Atos 12, Pedro na cadeia guardado por 16 guardas, 4 quaternos, 3 portas, sendo que a de última era de ferro do pátio. Aí Deus manda um anjo lá dentro, amarrado com corrente no pescoço, nas mãos, nos pés, num tronco lá dentro da cadeia. Deus manda um anjo tocar do lado dele, as correntes desabam, ele vai abrindo, as portas se abrem, e o anjo toma ele pela mão, e a Bíblia diz que a última de ferro lá da frente, a grande do pátio, se abriu sozinha. Aleluia. E ele foi lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde estava a congregação orando por ele. E Rode: olha, Pedro está lá fora chamando. Pedro: não, menino, é o seu anjo. Até que ele deu uma saudação e alguém chegou e falou: é ele mesmo. É ele mesmo. Muitos esperavam a morte de Pedro, mas quem faz a vontade de Deus, Deus não permite que seja morto pelas circunstâncias naturais, nem por circunstâncias espirituais. Tu partirás dessa terra, sim. Isso é uma glória, partir dessa terra, para ir junto com o Pai morar nas mansões celestiais. João 14, verso 1, 2 e 3. Jesus preparou lugar para nós. É uma glória morar nas mansões celestiais, mas no momento que Deus quiser, não quando o homem ou Satanás achar que tem que ser. Por quê? Porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. As coisas não mudam.
não podem mudar as circunstâncias naturais. 1000 cairão ao teu lado, Salmo 91, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Por quê? Porque tu faz a vontade de Deus. Glórias. Aleluia. Atos 16, Paulo e Silas na cadeia, homens que faziam a vontade de Deus, oravam e louvavam. O outro orava e o outro louvava. Estremeceu-se toda a cadeia, deu um terremoto tremendo, o Deus poderoso tremeu o lugar e abriu todas as portas. E quando o homem pensou, o guarda que eles tinham fugido ia se matar, não faça nenhum mal, não tira a tua vida não. Todos estão aqui, não saiu ninguém, porque ele sabia que a punição, se deixar escapar um preso, era pagar com a própria vida. Você já ia logo se matando. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para receber? Crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus. Homens que faziam a vontade de Deus, homens que andavam de acordo com o que Deus determinava. Então, minha irmã, meu irmão, você que acessou essa mensagem pela internet, para a tua vida ter uma mudança radical, você precisa desejar fazer a vontade de Deus, se curvar à vontade de Deus, entender que só pela palavra e pela vontade de Deus é que as coisas vão transformar a tua vida. É ali que tu vai ter vitória. Naamã teve que se curvar à vontade de Deus, teve que se curvar àquela palavra, teve que se humilhar, porque se ele não se curvasse, ele não saía limpo das águas do Jordão. Se curva à vontade de Deus. Entenda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e quando Deus ordena, tudo acontece, porque como nós lemos em 1 João capítulo 2, verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre, fica de pé para sempre. Tu pode estar passando a prova mais terrível que tu esteja passando, procure fazer a vontade de Deus dentro dela. Senhor, a minha vida é tua, é para te servir. Senhor, eu não quero viver se não for para te glorificar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aí sim tu vai entender o sentido da frase que muitos falam e não sabem o seu conteúdo. Eu estou esperando no Senhor, porque eu estou fazendo a vontade dele. Eu espero no Senhor fazendo a vontade dele. E o Senhor te diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado nos céus. O Senhor dos exércitos está conosco. Aquieta, espera, faz a vontade dele, e ele manifesta poderosamente os seus desígnios a teu respeito. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque no mesmo Salmo 37, versículo 25, Davi declara, né? Fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. No 27 ele diz: o Senhor é a minha luz. Quem tem o Senhor como luz não vai andar em treva, não vai ter barreira, não vai ter tropeço. Os inimigos que estão armando laços para comer a tua carne, ou seja, para ver você morto, eles é que vão tropeçar e que vão cair. Como caiu Amã no próprio laço na sua casa, eles cairão no próprio laço que te armaram, porque ninguém surpreende Deus, cujos olhos são como chama de fogo, mas o nosso Deus surpreende a todos. Poderoso é o Senhor dos exércitos. Que o Senhor nos alimente com essa palavra, esconda ela dentro do nosso espírito, seja glorificado o seu nome, e para sempre a sua majestade seja exaltada. Faça a vontade de Deus, procura saber qual é a vontade de Deus, se eu estou de acordo com a vontade de Deus, se eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, se o que eu pratico é da vontade de Deus, que Deus vai te honrar e vai glorificar o nome dele na tua vida. Que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra,
porque sem Ele nada podemos fazer.